Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida para um público 60 mais. Então nós estamos com o pessoal aqui da Serra Platinum, vamos falar sobre o seu centro de referência em geriatria e gerontologia. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A Móveis Prata, transformando casas em lares. Lembrando que o nosso estúdio foi montado pela Móveis Prata. A Casa Gamba, responsável pela minha produção cabelo, maquiagem. Então, dá uma passadinha lá e faça a sua produção. A GB Vidros, pontualidade e satisfação para a sua obra. Ao RP Mercados, o nosso melhor é por você. Lembrando dos horários especiais do RP, sempre até as 9 horas da noite abertos, de domingo a domingo. Então agora, e o nosso oferecimento do programa de hoje é a Serra Platinum, o centro de referência em geriatria e gerontologia. E agora então, pessoal, meu bom dia vai para vocês que estão aqui comigo no estúdio, sejam muito bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho feito por vocês, algo que vai ser muito bacana até para a gente explicar, conhecer. Vou começar por ti, Leandro. Seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho de ti para o pessoal em casa. Muito obrigado, bom dia. Quero já de imediato agradecer o convite, né, por estarmos aqui. Eu acho importante, né, nesse momento, divulgarmos também o que se passa não só na região, mas enfim, né, em todos os aspectos com relação a atividades, e já que estamos falando em qualidade de vida, por que não falarmos um pouco sobre a nossa clínica, que é a Serra Platinum, né? Então eu sou o Leandro, né, sou enfermeiro de formação, sou responsável técnico, né, da instituição e trabalho já há 22 anos na área da saúde. Foi aí então que foi buscado, através do proprietário William Giacomelli, né, porque na verdade a clínica surgiu, a ideia da empresa surgiu em meados de 2014, 2015, né? Através de uma demanda que surgiu naquele momento, e o proprietário, o William, me procurou para que a gente procurasse na região um espaço, né, voltado totalmente ao público 60 mais, né? Não só no que diz respeito à infraestrutura, à questão física, mas com relação também a processos de trabalho. Então, através disso, em meados de 2017, 2018, a gente resolveu colocar em prática, porque naquele momento a gente não encontrou um espaço adequado, um espaço que realmente suprisse a demanda que a gente queria naquele momento, né? Em meados de 2017, então, surgiu de maneira mais concreta, né, a clínica, onde a gente buscou parceiros, a gente fez o projeto da área física, enfim, né? E através disso, então, ela foi iniciando, a gente buscou terreno, e através disso também prefeitos de outros municípios começaram a nos procurar, porque na verdade ele é um projeto inovador, como eu falei, né? A gente sempre buscou um espaço totalmente voltado para o público 60 a mais, né? Certo. Então, depois até a gente vai falar, as colegas vão falar um pouquinho sobre o processo de trabalho, né, o que é feito na empresa, mas hoje a gente está muito satisfeito porque a gente conseguiu atingir todos os públicos também, no que diz respeito ao acesso. Porque a clínica ela não tem acesso só na questão da área física, né? A questão da acessibilidade, rampas e tudo mais. Ela tem acesso a todas as classes sociais. Então a gente está muito feliz porque a gente consegue abranger todas as classes sociais. Classe A, classe B, classe C, D, enfim, a gente consegue prestar um atendimento de excelência, que eu também vou conversar sobre isso
mais adiante para todas as classes. Eu acho que isso é super importante. Que bacana. Entender que a Terra da Longevidade se preocupa, então, realmente com o pessoal de Veranópolis e região, né? Então, é bacana a gente poder dizer que está aberto a todo o público regional. E agora, falando um pouquinho, Patrícia, inclusive, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, falasse um pouquinho do teu trabalho dentro do centro. Então, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia. Eu sou estudante de psicologia, estarei me graduando no final do ano e eu realizo então um dos meus estágios na Serra Platinum. Tentar então explicar um pouquinho, na verdade, dos processos do envelhecimento, para a gente também poder dar uma contextualizada para o pessoal qual é o público que a gente trabalha, né? Claro. Primeiro, a gente precisa então entender que o envelhecimento ele é um processo natural, né, na vida de todo mundo, então todo mundo envelhece. E da mesma maneira que de bebês nos tornamos crianças, nos tornamos adolescentes, né? Nos tornamos adultos e assim pessoas idosas. Então, o processo de envelhecimento, ele é marcado por muitas mudanças, transformações, né? E não somente nessa questão da nossa idade cronológica, vamos dizer assim, quantos aniversários que a gente faz ao longo da vida, né? Mas muito mais que isso, a gente tem que pensar como um processo de mudanças biológicas, né? E aí a gente pensa no nosso estado corporal, a nossa musculatura, a nossa aparência, que é uma mudança mais evidente, né? Vamos assim dizer. Mas também dos aspectos sociais. Então, as nossas funções e papéis que a gente desempenha ao longo da vida, eles também vão se modificando com o envelhecimento. Da mesma maneira que de filho a gente pode virar um tio, um pai, um avô, né? A gente também pode modificar funções, que é não ter um emprego, passar a possuir o primeiro emprego, consolidar uma carreira e, enfim, chegar à aposentadoria. Então, são várias transformações que acontecem, né, no decorrer da nossa vida, conforme vamos vivenciando o envelhecimento. E aí entra o fator psicológico, né, que além das características individuais de cada pessoa, tem muito a ver com a forma que cada pessoa vai reagir e se adaptar a todas essas transformações. E por que não chamar de desafios, né? Porque algumas transformações elas vêm acompanhadas de desafios também. Apesar de ser um processo natural e da gente pensar que ele é próprio a todo ser humano, cada pessoa vai vivenciar o processo de envelhecimento de uma maneira única, né? E aí entra a nossa questão então da subjetividade. Porque atrelado a isso tem todo um estilo de vida, né? Tem hábitos de vida, tem a nossa genética, o nosso ambiente. Então, envelhecer, né, é uma maneira única de cada um, cada pessoa vai estar vivenciando subjetivamente. Pensando, né, na clínica, então, no nosso trabalho, é exatamente prestar o cuidado para a pessoa idosa, observando todos esses aspectos do envelhecimento, e sempre focando na individualidade, no contexto daquela pessoa. Muito bem, muito bem. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente fala em individualidade, a gente sabe que cada um se apresenta de alguma forma. E por vezes também a gente imagina que algumas situações que só acontecem conosco, acontecem só conosco, e a gente sabe que não. Que podem estar passando para outras pessoas, podem estar passando pelo mesmo momento, mesma dificuldade. Então, como é legal estar num lugar onde a gente se sente acolhido, o pessoal entende o que eu estou passando e pode também estar me auxiliando dentro disso. Muito bacana. E vamos falar um pouquinho, Ellen, contigo sobre a questão. Gostaria primeiramente que tu te apresentasse para o pessoal em casa, mas falasse um pouquinho das atividades feitas na clínica. Então, eu sou a Ellen, eu sou terapeuta ocupacional, eu estou na clínica desde a inauguração, a abertura. Fui convidada pelo Leandro para fazer parte da parte de lazeres, né? Certo. Do que nós podemos estar proporcionando para o nosso idoso. Então, foi construído e ainda é pensado e toda semana a gente vai agregando algumas coisas novas. Então, lá, o que a gente tem hoje na clínica? A gente tem a estimulação cognitiva, a gente tem sessões de hidroterapia, temos a psicóloga, temos a nutricionista, nós temos as caminhadas assistivas, que são feitas pela fisioterapia e pela terapeuta ocupacional. Nós temos também o cinema, que é uma coisa muito legal, que é um diferencial que nós temos na clínica, que então
tem uma sala de cinemas para os nossos residentes, tá? Então, como é que a gente faz essa parte do cinema? Vai de acordo com a vontade de que eles têm de assistir, certo? Então, a gente proporciona a eles, semanas tem cinema de... eles gostam, o que a gente mais tem a demanda agora é Bang Bang. Ah, É o que legal. momento do Bang Bang. Então, nós temos essa demanda. Até tá aparecendo por ali a Sim, sala de o cinema, local. o local, tá? Tá certo. E o que a gente tem a oferecer também são os pets, né? Que o nosso idoso pode levar para a clínica o seu pet. A gente ainda não tem ninguém, tá? Não Certo. temos nenhum idoso. Mas a gente pode, eles podem estar levando para a clínica, porque eu acho que isso também é o que eles gostam, entende? Estão levando um pouquinho da casa para dentro da nossa clínica. E o que a gente pensa muito também é oferecer autonomia para os nossos idosos e independência, tá? De que forma que foi pensado a autonomia? A gente tem a oficina de culinária, que ela acontece a cada 15 dias, tá? No início acontecia a cada mês, agora está acontecendo a cada 15 dias por vontade dos nossos residentes, ou de fazer. A nossa última oficina foi a oficina de pizza, porque eles confeccionaram, fizeram a pizza e depois a gente lancha o próprio alimento que eles fizeram, que eles construíram. Sim, que bacana. E vendo tudo isso, quando que o Leandro comentou sobre, pensou-se numa estrutura, tudo, porque aqui a gente vê atividades diversificadas e essa estrutura ela precisa comportar, e como tu mesmo colocou, essa questão de estar acessível a todos, né? Então, pode falar um pouquinho mais sobre toda essa estrutura, sobre todo esse ambiente, para que as pessoas também possam entender um pouquinho mais de como realmente funciona tudo que está sendo aqui comentado. Claro. Como eu comentei antes, nós procurávamos, né, na época, então, uma estrutura, né, que contemplasse tudo que diz respeito principalmente ao conforto do idoso, né? E o que engloba conforto? Engloba acesso, engloba ter um ambiente sem degraus, engloba principalmente na nossa região, que é uma região úmida, uma região fria, nós temos um piso aquecido, né, que é um sistema europeu, através de uma caldeira, que o piso ele é 100%, a clínica tem o piso aquecido, enfim, né? Então a clínica realmente ela foi 100% pensada para esse público 60 a mais. Então hoje nós temos piso aquecido, nós temos acesso para cadeirantes, a piscina aquecida, né, que é uma piscina térmica, também tem acesso para cadeirantes, né? Enfim, cinema, como vocês já colocaram, academia, fisioterapia, espaço pet, como a Ellen mesmo colocou, né? Então, na verdade, é importante o idoso se sentir contemplado, né? Não só no que diz respeito à estrutura física, mas hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que os pets fazem parte da família. Então a gente pensou nisso, né? Então eu acho que realmente nós somos e temos um diferencial, né? Que realmente era o que a gente buscava naquele momento, que a gente não encontrou na região, e hoje, como eu relatei anteriormente, a gente consegue proporcionar a todas as classes, todos os públicos, ao acesso à nossa instituição, que na verdade já nasce sendo uma referência, né, no atendimento em geriatria e gerontologia. E uma coisa legal também é que o idoso que chega, as famílias têm como levar alguns pertences do idoso para a clínica. Então, o que acontece? Podem levar cama, eles constroem o quarto a partir dos móveis que eles já tinham em casa. Para se sentir acolhidos Acolhidos, isso aí. Certo. E temos outras colocações sobre isso também, né, Leandro? Sim, não, muito importante essa colocação da Ellen, porque eu sempre digo para as famílias, né, o layout do quarto, quem monta é a família, porque nada mais do que a família conhecer melhor o idoso, né? Então, o que acontece? O paciente com Alzheimer, por exemplo, ele tem muito mais uma memória remota do que uma memória recente. Então, a mobília também é terapêutica, né? Uma vez que eles têm eles remetem muito nessa memória remota, então aquele quadro,
né, aquele móvel que eles têm desde a infância ou desde que casaram, enfim, né, esses móveis são levados até a clínica e é montado o espaço de acordo com cada peculiaridade. São objetos de identidade, né? Exatamente. E ajudam, inclusive, na adaptação, nesse processo de adaptação. Perfeito, bem colocado. A adaptação se torna muito mais fácil porque Claro. o idoso reconhece aquele local como um lar, realmente, né? Ele não vai chegar num local totalmente estranho para ele. Mas com certeza. E quando a gente fala sobre a questão de oficina de culinária, os pets, eu queria falar contigo, Patrícia, sobre isso, porque me parece, quando a gente fala sobre oficina culinária, vamos pra cozinha? Né? É como se fosse, vamos pra, lá em casa, vamos pra cozinha, né? Então, claro, tem o nome, oficina, mas eu imagino que muita gente diga, ai, que saudades de sovar uma massa pra fazer uma pizza, né? Ou mesmo a questão, então, dos pets. Eles fazem parte da família? Fazem. Vejo que muitas pessoas, eu não vi com certeza mais do que um casal, eu vejo que quando os filhos se casam, eles pegam bichinhos, né? Que tipo, parece que a casa fica vazia, então vai pegando, né? Um bichinho aqui, né? Pra poder cuidar, é como se fosse, e aí eles acompanham, e tudo isso faz uma diferença pra cabeça dessa pessoa que, por vezes, eu quero receber o meu cachorrinho, porque ele já tem 10 anos, ele já conviveu comigo há muito tempo e ele já tem essa afetividade comigo, né? Não, com certeza. E o objetivo é exatamente que eles não deixem de fazer coisas que faziam em suas residências, pelo contrário, a gente quer resgatar. Então, gostava de fazer biscoito em casa, vamos fazer biscoito então aqui também, né? Gostava de assistir um filme lá, sei lá, de tarde, então a gente vai assistir filme aqui também. Questão do cachorro, por que não? Se tinha um cachorro em casa, traga para a clínica também. É extremamente importante, não só no período de adaptação do idoso, mas para todo esse processo dele, né, essa vivência dele na clínica, é extremamente importante. São não só objetos, né, de ter no quarto, mas as práticas que eles faziam. Então, se tem uma pessoa que gostava muito de cozinhar, mexer com a horta, né, agora a nossa ideia, então, é fazer também uma horta, é exatamente resgatar, não deixar que essas coisas se percam e, principalmente, estimular que eles façam essas coisas lá também. Não, e a questão da qualidade de vida, né? Porque daí tu vai colocando atividades no teu dia. Eu digo que não só para 60 mais. Eu acredito que todas as pessoas deveriam ter suas rotinas já pré-estabelecidas para dizer, não, porque tempo ocioso é complicado em qualquer idade, né? E quando a gente vê nessa questão, né, Ellen, até mesmo que tu trabalhas muito essa questão das atividades com eles, esse tempo ocioso ele é bacana, porque a gente vai fazer alguma atividade meia, ou eu vou parar, vou assistir uma TV, vou fazer alguma outra coisa. Mas quando a gente vê que ele acaba sendo por muito tempo, ele não faz bem também. Não. O que a gente pensou sempre, desde da construção da clínica, desde que eu fui convidada, em não deixar o tempo tão ocioso. Então, por isso que todos os dias a gente tem alguma oficina acontecendo, né? E a gente tenta ocupar o nosso idoso com coisas que eles gostam de fazer realmente. Então, é desse desejo deles que a gente começa a construir as oficinas. E sempre junto com a oficina de estimulação cognitiva, para não deixar eles perderem toda esta parte de autonomia, independência, toda essa capacidade motora, que até a gente vai falar mais que a gente vai falar mais um pouquinho depois, enfim. Então a gente sempre vai tentando agregar, né? Nós temos várias outras oficinas que nós estamos pensando que até pro final do ano elas irão acontecer. Mas todos os dias tem uma oficina diferente que acontece. Que legal. E quando a gente vê que oficinas que estão sendo pensadas, quer dizer que tem demanda para isso, né? Tem demanda. Eles estão solicitando, estão comentando e vocês estão pegando isso para poder ver o melhor para oferecer. E eu não digo nem oficina, certo? Sim. Mas assim, nós temos a nutricionista. A nutricionista trabalha de acordo com a vontade do que o paciente tem para fazer as suas refeições, Claro. né? Então, é diferencial, certo? Então, é uma clínica bem diferenciada, o trabalho é diferenciado. A fisioterapeuta também vai trabalhar de acordo
com o que o paciente está precisando no momento. Né? Então, a gente vai sempre pensando no melhor para o nosso idoso. A necessidade de cada um. De cada um. Muito bem, muito bem. Pessoal, agora o nosso papo está ótimo, mas a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre a qualidade de vida para 60 mais. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã ou desta noite, para quem está nos assistindo na nossa principal reprise às 22h30, após o programa Hora Bolas. E hoje nós estamos com o assunto qualidade de vida para o público 60+. Estamos aqui com o pessoal da Serra Platinum, que é um centro de referência em geriatria e gerontologia. Estamos aqui com o Leandro, com a Patrícia, com a Ellen,
entendendo um pouco de todo o processo que acontece na clínica, saber também como funciona quando alguém quer ingressar, o que vai encontrar lá, o que é muito importante. Quando a gente pensa que a gente tem possibilidades que são de qualidade para a gente ter, né, manter ativo, porque a gente sabe, vem a aposentadoria, os filhos saem de casa e começa, né? Aí, vamos achar uma forma de continuar ativos. A gente tem locais que são especializados para que isso aconteça, e é o caso da Serra Platinum aqui, que justamente nos traz toda a questão de como o centro funciona, né? E eu tô achando muito bacana, vendo atividades, pensando um pouquinho do local, a questão psicológica, como ela é toda afetada, partindo do que está sendo pensado para eles, né? Então isso vale muito a pena. Agora eu gostaria, Leandro, que tu falasse um pouquinho sobre a questão do terceiro setor aqui, para o pessoal entender um pouquinho. Claro. Então, assim, Laura, a gente precisa contextualizar algumas coisas, né? E para que as pessoas entendam também como funciona a clínica, por que a gente denominou Serra Platinum, por que a gente denominou Centro de Referência em Geriatria e Gerontologia, né? Bom, pela legislação, nós somos uma ILPI. Tá? O que é uma ILPI? É uma instituição de longa permanência para idosos. Tá? A gente resolveu denominar Centro de Referência em Geriatria e Gerontologia porque no vocabulário popular se fala muito em asilo, né? E até nós, as pessoas que trabalham no meio técnico, a gente já não fala, e a gente não gosta que fale o termo asilo, até uma nomenclatura que não é mais utilizada, né? Por quê? Principalmente as pessoas que é o nosso público, né? Pessoas acima de 60 anos, quando eles eram jovens, né? Se trabalhava muito a questão do asilo como um local onde iam pessoas que ninguém mais queria cuidar. Tu entende? Pessoas doentes, pessoas com alguma deficiência, né? Idosos, né? Então ainda o nosso público, na cabeça deles, ainda remete essa ideia, né? De abandono de um local onde eles vão ser bem cuidados, né? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa clínica, apesar de sermos uma empresa privada, nós temos uma consciência social. E o que é isso? Isso é terceiro setor, né? Porque a sociedade civil organizada, ela é composta por 3 setores, né? O primeiro setor, que é o Estado, né? A União, os estados e os municípios, né? O segundo setor, então, são as empresas privadas, né? E o terceiro setor são entidades sem fins lucrativos, mas com uma relevância social, né? Então, no nosso entendimento, nós somos uma empresa, sim, do terceiro setor. Nós temos uma relevância social, né? Na medida que a gente promove envelhecimento ativo, a gente promove qualidade de vida, né? E uma vez até, nos momentos atuais, a gente sabe que a longevidade é uma realidade, né? E ser 60 anos, ou estar 60 anos na década de 40, de 50... é diferente de estar 60 anos Exato. Em 2022, né? Então a gente precisa acompanhar o mercado, acompanhar as tecnologias, acompanhar a sociedade, né? Então, apesar de nós sermos uma empresa de natureza privada, nós temos uma relevância social. Então, eu acho que isso tem que ser colocado, isso é importante, e a nossa clínica, ela tem de natureza de fato, né, uma preocupação, né, com o envelhecimento ativo, com a autonomia e com a independência do sujeito. Tu vê, né, Leandro, a gente fala sobre antigamente o que era ter 60 anos e
hoje o que é ter 60 anos e, além de tudo, ver as possibilidades que essas pessoas têm. E eu digo até de escolher o lugar onde elas vão decidir ficar. Porque, claro, existem algumas questões da vida que, por vezes, alguém precisa escolher por ti porque tu já não está mais nas tuas condições por conta de alguma doença que pode ser acometido e ninguém está livre, né? Mas como a gente fala que as pessoas já chegam com essa idade, continuam com uma vitalidade, continuam fazendo todo, né? E aí dizem, poxa, eu acredito que esse lugar pode ser o lugar para que eu possa estar e me sentir bem, me sentir ativo, continuar, né? Então é uma questão talvez como essa a gente poder frisar para que a gente também diga, por que não ir pensando no nosso futuro? Né? E Laura, assim, é importante também colocar que no meio jurídico, né, se buscou uma preocupação com relação a esse público, né? Tanto é que hoje existe um documento que se chama Diretivas Antecipadas de Vontade. O que é isso? É um documento onde a pessoa coloca quais são as suas vontades no momento que ela não conseguir decidir por si só. Sim. Então, a gente percebe que a sociedade está tendo um olhar mais apurado com relação a esse público e, principalmente, um respeito maior, né? Pelas vontades, como tu disseste, de querer ir para um local bacana, né? Um local que proporcione qualidade de vida e preserve a funcionalidade, né? Então, a gente percebe que a sociedade, o meio jurídico, né? E o meio acadêmico estão respeitando e se preocupando cada vez mais, né? Nessa fase da vida que é uma fase, como eu acabei de falar antes, né? Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, a medicina evoluiu e se chega... muitos falam em terceira idade, quarta idade. A quarta idade seria acima de 80 anos, né? Mas a gente fala assim, público 60 a mais que pega a terceira idade e quarta idade, né? Sim. Mas chega nessas idades, assim, muito mais ativos, muito mais conscientes, né, das suas escolhas, e isso é importante. Coisa boa. E falar um pouquinho, então, agora dos estágios que acontecem lá no centro. Então, fala para nós. Então, além de toda essa questão de terceiro setor e a preocupação com a sociedade, então a clínica ainda abre espaço, né, para estudantes, geralmente das áreas que estão ali, né, dentro, então enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, para realizarem então seus estágios, e é uma possibilidade de exatamente aliar a teoria à prática, né, com profissionais tão experientes. E além dessa possibilidade de aliar, né, a teoria à prática, por que não, né, uma troca entre os estudantes e a clínica, seja de planos, estratégias, possibilidades, né? Então, são pessoas que estão ali concluindo as suas graduações com bastante teoria, com bastante novidade, por que não? E a clínica, né, dando essa oportunidade com bastante experiência e também, então, abrindo essa possibilidade. Eu realizo estágio desde março, final de março, né, início, quando a clínica já estava ali no seu início, e no próximo semestre eu seguirei, então, realizando também o meu estágio, que é quando eu concluo, então, a minha graduação no final do ano, e para o próximo semestre nós teremos, então, a estagiária na área da terapia ocupacional também. Pensando mais na parte da psicologia, o foco é exatamente prestar um cuidado tanto para o idoso quanto para a sua família, desde o primeiro contato deles com a instituição, com a clínica. Porque a gente pensa que ele é um processo de adaptação, né? Chegar na clínica é um processo de adaptação, não somente para o idoso, mas para a família também, que vai estar ali vivenciando muitos sentimentos, né? Então, a gente ajuda a entender, a compreender o que está acontecendo, esses sentimentos que são vivenciados, e a partir de então, a gente segue juntos, né, nessa caminhada, apoiando, acolhendo, né, quando preciso, acompanhando, mais ou menos por aí, sempre pensando na questão da saúde e do bem-estar. E essa troca de saberes, né, que é tão importante. Perfeito. Pegar os novos que estão vindo, eles estão vindo com novidades, com todo o conhecimento, mas tu pega o pessoal que já está e tem toda a bagagem de realmente o atendimento, como acontece, né? Exatamente. Então é bacana essa troca, isso vale muito a pena estar frisando. Então, Ellen, fala um pouquinho para nós das datas comemorativas, como funciona lá no centro. Então, a gente sempre pensou em poder comemorar
as datas comemorativas que todo mundo comemora, né? Então, a gente começou, a nossa primeira data comemorativa foi a Páscoa, certo? Então, teve todo um planejamento de como nós vamos comemorar esta data. Sim. Nós temos várias religiões, certo? Então, isso a gente tem que deixar bem claro que todo mundo é da vontade do idoso querer ou não querer participar. Então, a gente organizamos de uma forma que todos a parte clínica pudesse trabalhar junto de alguma forma. Então, a gente juntou a fisioterapia, a terapia ocupacional, a nutricionista, a psicologia e fomos montar o que nós iríamos fazer, que era a nossa primeira data comemorativa. Então, a gente começou desde a oficina de biscoitos, então foi confeccionado os biscoitos, depois nós montamos toda a parte de decoração, que daí entrou a oficina de artesanato. Depois a gente fez a data comemorativa com os familiares. Então eles comemoraram, construíram todo este processo da confecção de biscoitos, confraternizaram só os nossos residentes e depois eles confraternizaram com a família. Então esse foi o nosso primeiro desafio, né? Porque nós estávamos iniciando também de como iriam ficar. Aí começou, então desleixou, né? Então aí começaram a vir todos os aniversários, então todo idoso comemora o seu aniversário dentro da nossa clínica, com os residentes. Agora nós estamos na parte da pandemia, então não dá pra gente abrir muito ao público, né? Sim. As famílias também, as visitas estão restritas, né? Então fizemos de uma forma mais restrita. Sempre de uma forma que eles possam estar construindo, certo? Agora nós vamos ter o dia do vovô, né? Então, o que vai acontecer na terça-feira, nós estamos organizando uma homenagem para os nossos residentes vovôs e não vovôs, porque a gente sempre contempla todos, certo? Indiferente do se é vovô ou se não é. Então, nós já fizemos a confecção do nosso artesanato. E na terça-feira nós vamos fazer esta homenagem para eles, certo? Não vou falar, né? Porque senão... Claro, né? Mas então, é uma forma que as famílias não vão poder circular por dentro da clínica, porque nós temos vários vovôs, então seriam muitas pessoas, né? O que a gente fez no Dia das Mães, que foi diferente, foi um diferencial, tá? Porque a pandemia tinha dado uma paradinha, trégua, né? Dado uma trégua. Então, o que a gente fez? A gente fez horários diferentes para as mamães. Então, a gente confeccionou, fizemos toda a decoração para as mães. Então, a gente botou horários, colocamos horários. Então, as famílias vinham das 2 às 3, das 3 às 4 e das 4 às 5. E daí facilitava o movimento. Facilitava. E na família que veio das 4 às 5, eu acho bem legal isso, comentar, porque é uma família que uma das filhas mora em Veranópolis e a outra mora muito longe. Certo. Então eles fizeram uma videochamada. A partir da videochamada que aconteceu no Dia das Mães, agora com a pandemia, a Paty está fazendo videochamada com os residentes para as famílias. Que bacana. Então, na segunda-feira foi o nosso primeiro videochamada, né? Tentativa. A nossa primeira tentativa. E eu acho que foi muito válido, porque a gente começa a construir coisas que a gente vê que a demanda precisa, né? E nós temos que resguardar eles por causa, né? São idosos. Mas agora com essa videochamada deu bem certo. Então, nós estamos fazendo todo o possível para que estejam cada vez mais se sentindo em casa. Tendo esse apoio também, a questão da videochamada, como é bom, né? Porque a gente pode estar perto mesmo, né? Não estando, e hoje eu digo, claro, falando no 60 mais, é pelo fato estou lá, então um pouquinho mais de cuidado pelo fato da pandemia, mas eu digo, no normal, hoje os filhos estão no outro lado do mundo, os pais estão aqui, então acabam precisando utilizar esses recursos, então por que não aproveitar eles para o lado? Então, e em outro momento também, né, Laura, quando eles estão deprimidos, enfim, se sentindo sozinhos, a gente tá também fazendo a videochamada, porque é algo que
dar um Atenção, conforto, carinho. um carinho, isso aí. Muito bem, muito bem. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial, mas a gente volta para falar sobre a Serra Platinum um pouquinho mais, então fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre qualidade de vida para o público 60+. Estou aqui com o pessoal da Serra Platinum, centro de referência em geriatria e gerontologia. Então, voltando um pouquinho, né? Estou aqui conversando com o Leandro, a Patrícia e a Ellen, que cada um faz parte de um setor lá no centro e é tão bacana a gente poder entender como é o funcionamento e também pensar em possibilidades. Quantas vezes, né, pessoas que estão pensando, poxa, será que eu já não estaria apto a ir para algum lugar que eu possa continuar as minhas atividades, eu possa continuar ativo e com toda uma equipe que possa me dar um suporte para isso. Então, tanto pessoas que podem escolher isso, quanto pessoas que realmente estejam precisando, então pessoas que estão em casa e precisam de um cuidado especial,
para pessoas com um pouquinho mais de idade que, enfim, podem estar procurando este centro, a Serra Platinum, que pelo que estou ouvindo aqui, acontecem maravilhas para as pessoas que estão por lá. E aproveitando agora, vamos falar um pouquinho sobre o propósito da instituição, Leandro. Perfeito, Laura. Na verdade, o propósito de qualquer instituição, ela é a alma do negócio, né? Quando os colaboradores, quando as famílias, quando os residentes chegam na nossa clínica, eles têm que entender, né, o que a gente pensa, né, e o porquê que a gente resolveu, enfim, montar uma estrutura diferenciada, né? Então, hoje o nosso propósito é prestar um atendimento de excelência em cuidados de longa duração, né, respeitando a autonomia e independência de cada indivíduo e principalmente as suas particularidades, né? Por que eu falo isso? Porque também vou remeter ao que eu falei no bloco anterior, né? Nós temos uma relevância social, né? Uma vez que a gente precisa quebrar aquele paradigma de asilo, né? Sim. Então, como a gente vem falando até nesse momento, as nossas atividades, elas são muito diversificadas, né? E a nossa clínica, ela é um sistema híbrido, né? De spa, clínica e hotel. Tu entende? Então, eu acho importante falar isso, que nós não somos um asilo. Nós somos, né, um modelo diferente de cuidado, né? E pensando nisso, a gente pensou justamente no nosso propósito, né? Que é respeitar as individualidades. Porque cada sujeito é um sujeito, né? E o que a gente via por aí em algumas instituições eram algumas regras estilo militar, sabe? Por exemplo, todo mundo tem que tomar banho às 5 da manhã, às 6 da manhã, todo mundo tem que almoçar meio-dia, sabe? A Laura talvez goste de dormir até as 10, o Leandro gosta de acordar às 6, a Ellen, enfim, cada pessoa tem a sua particularidade. E chegando nessa idade, a gente não pode generalizar, querer estimular que todo mundo tome banho a tal horário, que todo mundo... Então isso a gente respeita muito, e isso a gente acaba quebrando alguns conceitos, e principalmente os profissionais que vão chegando e vão agregando a equipe, eles percebem essa diferença do cuidado, que nada mais é do que respeitar o indivíduo como um todo, e principalmente nessa idade. Muito bem, muito bem. E eu vou pedir, Patrícia, para que tu explique um pouquinho sobre idadismo. Sim. Na verdade, idadismo, existem outros termos, né? Mas, de maneira geral, é um termo utilizado para se referir ao preconceito contra uma pessoa por conta da sua idade. Então, olhando para o nosso tema, né, e o nosso trabalho, que é de acordo com o envelhecimento, seria o preconceito contra uma pessoa pela sua idade mais avançada. Se a gente pensar de uma maneira mais exemplificada, né, para o pessoal entender também, para a gente aqui entender, seriam falas do tipo: acredito que você não deva fazer tal coisa porque você já tem tal idade, ou eu acho que isso não serve mais para você fazer por conta da sua idade. Então, remetendo uma incapacidade e atrelando a idade da pessoa. O que acontece é que muitas pessoas vão acabar internalizando essas falas e realmente passam a acreditar que não são capazes de realizar uma ou outra atividade só por conta da idade. E aí, se a gente for pensar na pessoa idosa, no envelhecimento, algumas pessoas, infelizmente, realmente não são capazes de realizar alguma atividade por terem alguma incapacidade ou alguma questão, alguma condição de saúde. Mas outras, infelizmente, o deixariam de fazer somente por falas dos outros. E aí a gente remete, então, a toda essa questão do preconceito da sociedade contra o envelhecimento. Tem uma frase que as pessoas dizem assim: querem viver por muitos anos, mas não querem se tornar pessoas idosas. Que é exatamente remetendo ao preconceito de achar que envelhecimento e tornar-se pessoa idosa é um sinônimo de perdas e de incapacidades. E pelo contrário, né? Por que não olhar o envelhecimento e tornar-se uma pessoa idosa como uma conquista, né? E aí é o que a gente preconiza, então, ali no Serra Platinum, que é pensar no envelhecimento com qualidade de vida, que é possível a gente planejar, a gente envelhecer com qualidade de vida, a gente viver a velhice com qualidade de vida,
pensando sempre, né, no bem-estar. Que bacana. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da estimulação cognitiva e motricidade fina, Ellen. Dentro disso, o que a gente pode estar pontuando? Toda semana nós temos atividades de estimulação cognitiva, sendo atividades que procuram desenvolver um melhor raciocínio. Ó, aqui nós está acontecendo um jogo que a gente joga o lince, certo? Que é uma forma de a gente pegar as cartas e poder procurar o objeto, tá? A gente tem a oficina de motricidade fina, que a gente faz também semanalmente, ou com recorte, que daí entra o próprio artesanato, que aqui são a confecção de todo da nossa festinha de São João, certo. Tá? Que foi feita uma festa de São João para os nossos residentes. E ó, aqui a comemoração da festa de São João, certo? Muito bem. Então, toda a semana a gente, ó, outra oficina de estimulação cognitiva, né? Certo. Então, essa questão da estimulação que eu volto a salientar, que é de extrema importância, é para que eles não fiquem lá parados, ou seja, de uma forma de estar lendo alguma coisa, procurando um caça-palavras, recortando algo, fazendo algo para decoração, que nem está passando ali, a nossa festa de Páscoa. Então, são coisas bem pequenas que a gente pode estar confeccionando e proporcionando para o nosso idoso. Então, semanalmente, a oficina de estimulação cognitiva acontece. Hoje de manhã, quando eu fui para a clínica, então a gente também fez uns 40 minutos a 1 hora de estimulação cognitiva e depois a gente acrescenta entre outras coisas. Uma coisa que a gente é muito legal, a gente está dentro dessas da estimulação, o jogo do bingo. O jogo do bingo é muito importante, porque desenvolve um raciocínio, certo. Né? Quem ganhou, o que vai ganhar, o nosso último jogo. Então eles escolheram algo para a gente dar de brinde para quem ficasse em primeiro lugar. Eu vi que passou algumas imagens da fisioterapeuta, tá caminhando. Ó, a hidroterapia, que acontece semanalmente também, tá? Sim. Sabe que enquanto a gente vê tudo isso acontecendo, eu penso quantas pessoas estão em casa sem fazer nada, ociosas o dia inteiro. E aí a gente vê quantas possibilidades que a gente tem num só lugar, que eles não vão deixar de ter atividades e de ter acesso a, por exemplo, a uma piscina aquecida, para poderem fazer essa atividade. Então, por vezes o pessoal diz assim, não, mas se sente bem, mas é o se sentir bem, claro. Mas é talvez estar oportunizando essa pessoa a vivenciar. Existe talvez alguma forma de poderem ir e experimentar o lugar? Sim, Laura, importante essa tua colocação, porque eu sempre falo para as pessoas, eu tive bons professores, né, que me ensinaram a enxergar o mercado e analisar. Eu sempre fui da área da saúde, mas sempre procurei observar questões de negócio, questões de comércio, enfim. E por isso que eu falo que eu também tive bons professores. E eles falam sempre o seguinte, tem que analisar para onde o mercado está indo, né? Certo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pensou na Serra Platinum, a gente pensou como uma instituição de longa permanência. Porém, logo que nós inauguramos a clínica, muitas pessoas nos procuraram para deixar o idoso durante o dia. Sim. Tu entende? Porque existem diversas situações que o idoso mora com o filho, né? Enfim, com as famílias mesmo. E as famílias saindo de manhã cedo para trabalhar, se preocupam em deixar o idoso sozinho, sem ter muito o que fazer, como tu disseste, em casa sozinho, né? Sim. Então começaram a nos procurar nesse sentido, né? Que eles pudessem levar o idoso pela manhã, que o idoso pudesse aproveitar toda a nossa estrutura, todas as nossas atividades e que eles pudessem no final do dia buscá-lo para depois, né, que ele possa dormir em casa e ficar com a família. Então a gente teve experiências muito boas, né, porque a gente começou a observar o mercado e a gente viu que realmente a gente não pode se limitar a uma instituição de longa permanência. Hoje nós já somos uma instituição que trabalha com reabilitação, né? Então nós temos toda uma estrutura também para o idoso que quiser
por exemplo, né, um pós-operatório, colocar uma prótese no quadril, ele vai ficar lá um período, 2 meses, 3 meses, enfim, o período necessário para reabilitação, depois ele volta para casa, né? E também, quem quiser aproveitar durante o dia, né, o centro-dia também, ele é um espaço onde ele vai poder aproveitar as atividades, né, ficar lá, conhecer, enfim, porque também isso contribui para quebrar um pouco aquela ideia. Volto e insisto nessa questão do asilo, né? Porque na verdade a nossa proposta ela é diferente, né? Então hoje a gente expandiu o negócio, digamos assim, porque nós não somos só uma instituição de longa permanência. Nós somos uma instituição que reabilita, nós somos uma instituição que proporciona para quem quer, né, um momento, né, durante o dia que ele possa realmente não ficar com aquele tempo ocioso em casa, né? E possa realmente desenvolver a sua autonomia e sua independência. Algo muito bacana, até que eu ia comentar, que vai de acordo, né, com todo esse assunto, é a questão da socialização. Então, tanto as oficinas, elas estimulam essa troca entre os residentes, né? Ter esses espaços em conjunto, coletivos, seja nessa parte do centro-dia. Então, um idoso que estaria na sua casa, talvez sozinho, vivenciando ali sentimentos de solidão, pode estar num espaço com outras pessoas que o compreendam, entendam o que ele está vivenciando e ainda assim se estimulando, né? Tendo ali outros benefícios. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu vou deixar aqui um espaço, porque estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de deixar aqui um espaço para que cada um possa fazer as suas considerações. Talvez falar alguma coisa que possa ter se passado aqui. Então, Ellen. Então, falei tanto, né? Mas uma das nossas prioridades também é a autonomia e o que a gente podia estar oferecendo para os idosos enquanto uma clínica. Então, o que a gente proporciona para os nossos idosos? A gente proporciona para eles toda semana, eles têm massoterapia. Então, vem a massoterapeuta e faz uma sessão de massagem. Dependendo também, isso é avaliado com a fisioterapeuta. Se precisa uma drenagem, um pós-operatório. Então, toda semana tem a massoterapeuta. Nós temos também a cabeleireira que vem uma vez por mês, também, né? Então, uma vez por mês ela vem, corta o cabelo, pinta o cabelo de quem necessita. E uma vez ao mês vem a manicure, que ela faz mão e pé de todos os idosos. Mesmo sendo os nossos vovozinhos, nem que seja só para cortar, lixar, mas eles estão sempre impecáveis. Olha só, coisa boa. Não, tem que ter todo esse cuidado, vale muito a pena. E a gente fala, os vovôs, gente, problemas assim com unhas não é a especialidade das mulheres, né? Isso os homens também acabam tendo. Então, esse cuidado, né, de dizer que tem alguém especializado para cuidar disso também. Sabe, Laura, que no primeiro momento, como nossos idosos vendo um preconceito, eles ficaram meio assim, quem que vai cortar as nossas unhas agora e lixar? No segundo momento, já quando a manicure chega, eles já são os primeiros que querem cortar. Agora, no entanto, que ontem, a segunda, quando eu tava lá, um dos nossos idosos disse, já tá na hora de eu cortar a unha. Né? Já tá chegando no próximo mês, na próxima segunda-feira, não, na outra, ela já vai vir cortar a unha. Então, eles já sabem o dia, mais ou menos, que ela vem. Sim. Então, eles já vão se preparando para ver quem que vai ser o primeiro, enfim. Sim. Mas nós temos essa parte toda de estética que a gente proporciona. Que coisa boa. O que mais, Leandro, a gente pode estar pontuando aqui nesse programa? Olha, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade e dizer que nós estamos muito felizes porque primeiro a gente faz o que gosta, né? Isso eu acho que é primordial, isso é muito importante, né? Nós estamos muito felizes em proporcionar esse tipo de atendimento, um atendimento, como já foi falado, um atendimento diferenciado, né? E estamos muito felizes, eu acho que a gente está no caminho certo. O que a gente ouve, o que a gente estuda por aí é que o Brasil e o mundo está envelhecendo, né? E o Estado, a sociedade ainda não estão se preparando como deviam, né? E agora eu vou falar um pouquinho do nosso município. Eu acho que o nosso município,
em termos de políticas públicas, né, é uma cidade amiga do idoso. Eu acho que os gestores públicos se preocuparam já há bastante tempo com essa questão. Na questão acadêmica, nós temos o Instituto Moriguchi, né, enfim, nós somos uma cidade que pensamos no envelhecimento e já não é de hoje. E eu acho que a nossa clínica ela vem para fechar um pouco esse ciclo, né, porque tem as políticas públicas, tem a parte acadêmica e tem o cuidado que é realizado na ponta, um cuidado totalmente diferenciado e pensado nesse público, né? Então estamos muito felizes e eu acho que a gente está um passo à frente, né? Porque como eu falei antes, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, muitos locais não estão preparados, mas nós estamos. Nós estamos preparados, nós estamos trabalhando, nós estamos atendendo e nós estamos à frente, né? Pensando na qualidade e no atendimento desse público aí. Coisa boa, ótimo. Patrícia. Então, né, como o Leandro comentou, de fato a população mundial, ela está envelhecendo, né? Então, agradecer o espaço para a gente poder falar sobre esse tema e mostrar, mesmo que de forma breve, né, o trabalho que a gente vem fazendo, que é tão gratificante, é tão importante. E agradecer, Laura, pelo espaço. Obrigada. Maravilha. Eu que agradeço a vocês por essa participação, estar aqui para entregar tanto conteúdo que é bem importante. Eu digo que as pessoas precisam saber mais sobre centros como esse. Gente, graças a Deus estamos envelhecendo e que seja com qualidade de vida. Esse final de semana fiz aniversário de uma senhora de 90 anos. Eu sou fotógrafa, para quem me conhece pelo outro lado, e ela disse, graças a Deus, meus 90 anos com saúde. Então isso me chamou tanto atenção porque ela quis frisar esse com saúde. E a gente espera que cada vez mais a nossa, os 60 a mais seja com saúde. Eu digo, uma vida inteira com saúde, mas que em especial nesse momento da vida a gente sabe que tem que aproveitar também. Então, que seja dessa maneira. Então, pessoal, obrigada e também parabenizo por estarem, né, envolvidos, engajados com uma instituição que pensa muito no próximo, né? Então, agradecendo a vocês, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou neste dia ou nesta noite, para quem assistiu à noite, e convido para continuarem na programação da Conecta Mais e até amanhã.